tocando o negócio sempre, trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Já estou aqui agradecendo as imagens da Elo, a pessoa que cuida da nossa rede social. Gente, olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite. Vai lá no Instagram, no YouTube, Spotify, estamos em todos os lugares, trazendo informação importante, relevante e interessante para você, para a comunidade, para melhorar o planeta, para melhorar a vida das pessoas. E hoje, especialmente, estamos aqui com a doutora Fabiana Ratti, agradecendo a sua presença. Vamos falar aí, gente, sobre coisas importantes que têm a ver com saúde mental, NR1. E olha, se você tem algum conteúdo interessante, você quer mandar alguma pergunta, vai lá na nossa rede social, me chama ou chama a Elô, que a gente vai trazer esse conteúdo aí para trazer luz para as pessoas. Doutora Fabiana, muito obrigada pela sua participação. Por favor, se apresente com o nosso público. Vamos lá. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, me formei ali pela PUC, São Paulo, fiz mestrado e faz 30 anos que estou no caminho, não é, da saúde mental. E primeiro quero agradecer né, assim, por estar aqui, por ter essa oportunidade, principalmente por vocês terem, não é, uma frente que está valorizando muito a sustentabilidade, as empresas, e isso é muito valioso, não é? Adorei o prêmio que rolou na LESP, parabéns nesse setembro deste ano, não é? Assim, valorizando, porque realmente, se a gente não tomar atitudes como essas, não é? De realmente ver o que pode ser descartado, o que pode ser reutilizado, a gente para onde vai o nosso mundo, não é assim? Então, precisamos pensar dessa forma, e é assim que, não é assim, após 30 anos de trabalho clínico, e sempre eu atendo, tanto no consultório quanto em ONGs, e isso me facilitou, assim, atender muitas pessoas, porque eu dou aula, supervisiono e assim esses alunos atendem outras pessoas, então Legal. muito a gente vai ouvindo e isso me fez, desde 2023, trabalhar pelo movimento pela saúde mental, Café com Freud e Lacan, foi assim que demos um nome. Uau! Nossa, que maravilha. Então você faz um trabalho social também, né, doutora? E Eu acho muito importante porque as pessoas andam muito sensíveis. Na minha época, a gente tinha bullying, a gente sofria uma série de coisas, não tinha dinheiro para comprar muito sapato, né? Mas aí a gente planejava, olha, daqui a alguns anos eu vou trabalhar e vou ter dinheiro para fazer isso, e isso nos fortalecia. Hoje em dia as pessoas têm muitas coisas, mas às vezes parece que elas não estão entendendo que elas são privilegiadas. Eu não sei, sim. parece que ao invés de enxergar o copo meio cheio, elas enxergam meio vazio. Faz sentido isso ou eu estou exagerando? Então, o que eu sinto e a ideia de escrever e fazer vídeos e ir em, né, debates assim como esse, é assim, o quanto a gente foi, padronizando e massificando as pessoas e deixando a singularidade. Eu sinto como analista que as pessoas estão perdidas de si, assim, Olha. sabe? Como se ai, todo mundo tem que ser de um jeito padronizado e tal, e aí fica essa sensação de que ai, o outro tem mais, o outro tá melhor, eu não tenho acesso, mas muitas vezes tem, como você, né, outra as coisas estão boas, mas ela não consegue, porque muitos se perderam de si, do seu desejo, do seu projeto, do singular. Quando você fala do passado, eu sinto que tinha essa questão singular, assim, o meu caminho, a pessoa não ficava olhando nas redes sociais o caminho do outro, o que o outro tinha tanto. Lógico que sempre tem uma identificação da gente olhar o que o outro está fazendo e tal, mas tinha mais essa discussão do próprio caminho, entende? Assim? Ah, sim. Para mim faz bastante sentido. E é por isso que você escreveu vários livros, para trazer mais luz para nós. Fale-me sobre esse primeiro livro aí. Então, agora, em outubro, eu lancei o quarto volume, que é o Amor e Sexualidade, mas vamos começar pelo primeiro, que eu sinto que tenha muito a ver com o linkando negócios, porque eu sinto, assim, atendi muitas pessoas de empresas
e o quanto elas vinham com muitas questões emocionais e com questões da empresa. E o quanto conceitos de Freud e Lacan, que muitas vezes são truncados para o leigo, que tá assim, eles ficam muito na universidade, mas as pessoas em geral não conhecem tanto os conceitos. Falam só assim, Freud só fala de sexo, ou sabe assim, faz uma piadinha e tal, mas conhecer mesmo as pessoas não conhecem. Então, essa é a ideia do Café com Freud e Lacan, de deixar mais acessível. E o primeiro volume, ele fala bastante assim das relações sociais e afetivas em empresa. Muitos trazem essa questão de assim, nossa, eu não tenho acesso ao meu chefe, eu não consigo falar com um colega parceiro, ou eu não consigo me comunicar com, e sentem que é assim, alguma coisa afetiva, né? Que não bate ali. E aí muitos assim, não bate, então ok, não tem nada para fazer. E não é verdade. No intelectual, a gente tem o que fazer. Vai lá fazer um curso extra, uma pós. Na saúde mental, a gente também tem coisas, recursos para pensar. E os livros trazem conceitos e recursos que eu fui usando ali com os pacientes. A gente fala analisantes, porque eles são ativos, sabe assim, né? A relação médico-paciente, a gente fala relação analista-analisante, porque a pessoa é ativa na análise, ela precisa refletir, pensar, trazer ideias, e muitos foram aplicando os conceitos nas empresas e fazendo um efeito, conseguindo falar mais com seu chefe, conseguindo se posicionar mais. E eu vejo muito que nas empresas as pessoas muitas vezes ficam ali massificadas também e muitas vezes não conseguem falar, ter voz ativa. Ou porque a empresa não aceita tanto, ou porque a própria pessoa não se autoriza a falar, não consegue. E se ela desenvolve questões emocionais, ela pode ter mais coragem, ela pode estabelecer outras relações, não é? Fazer laços, a gente chama laços afetivos de forma diferente, ter mais empatia com as pessoas e aí dar os recursos para isso. Uau! Então, nesse livro, a gente vai aprender a ampliar nossa visão, não só para as questões emocionais, mas também, né, de repente, buscar outras técnicas, né? Isso. Para você melhorar a sua condição com o colaborador de uma empresa. Por exemplo, o conceito de tempo lógico. Sim, a gente fala assim, Lacan trouxe a ideia de que tem um tempo lógico emocional, porque a gente fica muito no tempo da internet, tudo é para ontem, tudo é para já. E ele fala assim que tem o momento de ver, tempo de compreender e momento de concluir. Então, muitas vezes, como a pessoa fala alguma coisa, chega numa reunião e a pessoa conseguir falar assim, ok, eu vou dar meu tempo, eu vou pensar e depois eu te respondo. Se os conceitos do emocional estiverem mais acessíveis, a gente vai conseguir fazer isso. Senão, a pessoa fica agindo por ação e reação. Ele falou, eu já respondi, eu fiquei nervoso, eu já bati, né, assim, psicologicamente, já respondi, já não sei o quê, ao invés de falar assim, calma aí, vou pensar, faz parte o emocional, não é? E aí, assim, se em uma semana, eu vim trazer a resposta, eu vim pensar, a gente pode ter uma resposta muito mais lúcida e não achar que, aquele lá é lerdo, não respondeu rápido, não, entende? Assim, Entendi. Então, no caso aí, as empresas elas também têm que, né, utilizar desse mecanismo de repente, não taxar imediatamente um funcionário, porque às vezes as pessoas têm um momento para ela conseguir assimilar, né, todo o processo e poder dar uma resposta, não é isso? exatamente. E isso, assim, aí eu junto com questões familiares. Na família, isso é direto. A pessoa conta uma novidade, a outra já responde, aí já reativo. Reativo. Aí a sogra falou e não sei o quê. E ali já vai uma bola de neve que a pessoa já está se separando do marido. Não é assim, dos relacionamentos? Verdade. Não, e assim, Lacan fala muito assim, tem o conteúdo para a gente falar, mas tem o tempo, o momento de falar, as palavras, a gente pode escolher as palavras, porque aqui no Brasil tem muito uma coisa que eles falam assim, eu sou sincera, mas a gente fala assim, que tem o sincericídio, porque é quase, não é assim,
E sincericídio é alguém que se mata com as palavras, as próprias palavras, é isso? Exatamente. Muitas vezes as palavras doem, não é? Machuca. E se a gente usa quase na psicologia, na psicanálise, a gente usa as palavras como um bisturi, sabe? Assim, a gente vai tratando com as palavras e tal. Da mesma forma, as palavras podem machucar e muito. Então, se vai agindo só ação, reação, e sem pensar assim, tempo lógico, as palavras que eu vou escolher, o momento, muitos falam assim, não sou compreendida, ele ou ela não me compreende, só. Aí eu pergunto assim, né? Vamos lá, refletir. Em qual momento você fala as coisas? Como a pessoa está aberta para ouvir? E aí Lacan tem um conceito que ele fala abertura e fechamento de inconsciente. Que o inconsciente é quase como o coração, que ele pulsa. Sim. Então a pessoa está lá brava, irritada, ou seja, com o inconsciente, o emocional fechado. Aí você já aproveita que ela está lá irritada e já fala alguma coisa, dá uma alfinetada. Oh, pronto. Isso, entende assim? E aí se a gente incluir mais o emocional e falar assim, o inconsciente está fechado, não vou falar nada. Aí muitos perguntam, mas aí eu fico engolindo sapo. Não, você espera um tempo lógico, tem momento que a pessoa está calma, está tranquila, está com o inconsciente aberto. Vamos falar sobre aquilo, entende? Entendi. E aí acaba essa bola de neve que as pessoas entram e caem num abismo. Verdade. Aí eu vi uma mensagem esses dias na internet que o ex-marido falava assim: não sei por que meu filho está bravo comigo, nunca fiz nada para ele. E aí a ex-esposa falava para ele assim: você nunca fez nada por ele. A mesma frase, de duas maneiras totalmente. Ele falava, então, mas eu nunca fiz nada por ele, por que ele tá bravo comigo, né? Então, é mais ou menos. Tem que ter esse momento de entender como que as pessoas estão abertas ou não, né? E a palavra, como você falou, ela pode ser dita de uma forma positiva ou nem a mesma palavra. Isso, adorei esse exemplo, porque é um exemplo absolutamente clínico, porque com isso, você assim, e Lacan trabalha muito esse ponto, que é assim, existem as palavras que a gente fala aqui, e existe a emoção que a gente transmite, né? Quase como um paralelo. E mesmo a gente estuda isso em português, quando a gente fala de ironia, sarcasmo. Sim. Só que aí a pessoa usa isso e depois fala, não, imagina, eu não fui sarcástico, não é assim? Não, ele que entendeu errado. E aí Lacan fala muito assim, o quanto existe uma falta de comunicação assim, instalada na sociedade, porque a gente muitas vezes não considera essa parte emocional ali que, né, ou deu uma alfinetada, ou deu uma ironizada, e o quanto aquilo machuca. E isso é incluir o emocional. Se a pessoa tem uma consciência disso, não é? E uma responsabilidade também, é outra palavra que ela usa muito, essa questão da responsabilidade, porque aí, assim, quando a gente vai lá e dá uma alfinetada, é assim, um alívio emocional para quem falou. Mas para quem recebeu, tem efeitos. E aí a pessoa fala assim, nossa, do nada ele não me convidou para fazer alguma coisa, ou ele me xingou. Não, não é do nada. Vamos ver o histórico, entende? LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas.
toda situação ela tem a ver com a fotografia, né? A gente precisa procurar entender o que tem por trás dessa fotografia, quais são os acordos inconscientes, né? Isso, doutora. Isso daí, então, interfere muito nas empresas. Então, direto e muitas vezes a pessoa, a gente fala que é o inconsciente, né? Então, eu conversando ali com os analisantes, percebo que ele não se dá conta, por exemplo, que ele falou muito grosseiramente com o chefe, ou que ele falou muito assim, sem um posicionamento de firmeza e confiança. Então, eu sinto assim, é a campanha sempre da pessoa fazer análise, se cuidar, porque o quanto a gente não se alimenta, cuida para se alimentar bem, cuida para crescer intelectualmente, cuida para fazer esporte, o emocional também precisa cuidar. Mas, assim, ó, uma coisa é análise, mas também a gente pode ir cuidando, assim, de 10 minutos por dia de reflexão, antes de dormir, na hora de acordar, o quanto refletir sobre os sonhos que teve, sobre os pensamentos, sobre coisas que não gostou. De novo, eu vou falar da bola de neve, porque assim, muitos vão vivendo e mil telas e mil coisas, não sabem de um dia para o outro o que sentiram, o que pensaram e vão lá de novo. Ação e reação, às vezes, é um sentimento da própria pessoa, uma questão com a própria pessoa e ela já está batendo no outro, assim, já revira no outro, que às vezes não tem nada a ver com isso, mas que a pessoa ficou sentida com algo e nem conseguiu explicar, falar. Então, a minha campanha é por esse cuidado. Eu falo assim, o mundo está muito eufórico, né? Um eu para fora. Uau. E a questão seria assim, 10 minutos por dia, gente. Não é assim, né? 15 minutos, um caderninho de reflexão, pensamentos, não é? Que faça a pessoa ficar mais perto de si, pensar o que não gostou, o que sentiu. E mesmo isso assim, de não gostei, ok. Então, o que eu vou fazer para isso? Vou chamar a pessoa para conversar, vou me comunicar, vou escrever uma mensagem. E, de novo, não bruta ou reagindo, mas é assim, vou propor, porque senão, esta é a ideia do Freud. Agora, Freud diz assim, a gente vai guardando, e aí o quanto ele fala muito nesse iceberg, sabe assim, que o consciente é só a ponta do iceberg, mas ali embaixo fica guardado um monte de sentimento e pensamento que o que acontece? Explodem nos sintomas, né? Que seja ansiedade, que seja depressão, que seja o que é? Tudo explosão desse inconsciente que está lá jogado e maltratado por nós mesmos. Uau, doutora! Então, na verdade, assim, quem tem uma questão aí de depressão, ansiedade e tudo mais, de repente ela veio de uma sequência de acontecimentos sem ela se conectar com ela mesma. E isso trouxe um momento em que ela teve um burnout, ela teve uma situação que ela se perdeu dela. É isso? É isso mesmo. Que maravilha! Então tem ferramentas, tem maneiras de você se conectar com você todos os dias. A fé está incluso nesse processo? Sempre muito bom, todos os recursos que a pessoa tiver. E lógico que muitas vezes a pessoa, assim, esse espaço de tempo para si, muitos falam, eu não aguento, aí são coisas chatas. Mas, gente, se a gente não enfrentar, não pensar, acontece essa explosão. Então, isso de a gente ficar, entende assim? Então, o ponto é assim, muitos argumentam isso. Mas se eu paro e fico refletindo, vem coisa chata, vem coisa ruim. Ok, mas se a gente não olha para isso, não é que é igual a lei de Lavoisier, não é que sai, ela se transforma, mas dentro da gente, não é que, porque a gente tem a sensação, vira a página e vida que segue, como se tivesse tudo resolvido. Não está. Não está. O emocional vai guardando. No livro do Amor e Sexualidade aparece muito essa discussão de que no próximo amor a pessoa vem, desenterra tudo e o outro não tem nada a ver, o atual não tem nada a ver com as questões do passado. Mas é muito comum a pessoa levar dores, sentimentos, né? Fera ferida, assim, né? Aquela sensação de já passei por isso, mas o outro não está, entende? Então, a importância de tratar
cuidar antes, senão fica Freud fala sobre a compulsão à repetição. Situações semelhantes ficam acontecendo e a gente acha que são questões externas, a culpa está no outro, mas somos nós que agimos e reagimos da mesma forma, então as coisas se repetem. Olha só. Então, quer dizer que muitas vezes quando, né, a pessoa fala alguma coisa que te agride, muitas vezes tem mais a ver com ela do que com você. Se a gente tomar essa postura, não seria uma forma da gente diminuir essas dores de alfinetada? Isso seria uma forma também de melhorar esse processo para diminuir esses problemas que vão se acumulando no nosso inconsciente? Porque, na verdade, assim, a gente vê que as pessoas, depois de algum tempo, né, ela fala, eu tinha um namorado que bebia, depois o segundo também, o terceiro. Tem alguma coisa errada, e acho que você que está escolhendo isso, né? Que você tem que aprender com essa pessoa que bebe. Então, primeiro eu agradeço de novo a oportunidade para falar todas as coisas que eu tenho vontade de saúde mental, essa contribuição, porque eu sinto que realmente as pessoas, assim, isso, por exemplo, é Freud. Freud fala assim que quando a gente tem a nossa questão afetiva, não adianta a gente olhar só você e o seu parceiro. Nós precisamos olhar em toda a sua história familiar, toda a sua infância, as relações trocadas com pai, mãe e mesmo irmãos, amigos em volta, sabe assim, aquilo que... Porque muitas vezes Freud fala que a gente procura parceiros semelhantes à atmosfera familiar, porque aquilo, por mais às vezes agressivo, ostensivo, chato que seja, ele é familiar, então dá para o aparelho psíquico algo confortável, muito louco, mas clínico. Isso acontece direto, não é? Mesmo que seja algo ruim, é uma coisa com que a pessoa sabe lidar, né? Isso. E, assim, o meu ponto muito forte é de que esse, assim, o quanto não se cuida da saúde mental, assim como eu sinto que precisa fazer igual ginástica, sabe assim, um exercício sempre de reflexão, de meditação, de busca de conhecimento, agradecimento. Isso, agradecer todos os dias que acontece na sua vida. Olha, eu perdi o avião. Nossa, que bom. Deus tem uma coisa melhor para mim. Por que você vai se sofrer, né, se lamentar e de repente aquilo é bom para você? Então, mas aí Freud lá que eu tenho uma explicação, que é assim, a compulsão à repetição e o quanto o aparelho psíquico tende ao pior. Sim. É horrível, mas é uma evidência, não é? E Freud lá em 1920, ele falou que nós temos uma pulsão, uma energia psíquica, que ela é dividida em duas forças opostas. Uma pela vida e outra pela morte. Morte é muito forte, mas essa discussão assim, uma que quer sair, acordar, crescer, aprender. E outra que fica no pior, assim, sabe? Que é na paralisia, não quero sair da cama, não quero aprender, tá bom assim, na inércia, na zona de conforto. A importância da gente incluir o emocional na sociedade é que se a gente sabe desse conceito, por exemplo, de que existe realmente uma luta interna entre a gente, sabe? Eu vou levantar aqui do sofá, vou tomar banho, vou lá escrever meu livro, vou ficar aqui no sofá sem fazer nada, entende? Assim, às vezes é importante ficar sem fazer nada mesmo, respirar e tal. Então, por isso que é muito paradoxal a pulsão de vida e de morte, porque não é assim, a gente que tem que saber a quantidade, é um exercício humano, sabe assim? A quantidade que a gente pode realmente descansar e parar, o quanto a gente tem que ir atrás das coisas, mas assim, o exercício, como você fala, de ir para a pulsão de vida, de olhar o que é melhor, de ler, trabalhar, se esforçar e não ficar parado no pior, é o caminho da humanidade, é o que a gente tem que seguir. Mas só para falar que existe essa força e o nosso objetivo, assim, de todo ser humano tem que ser ir
caminhar para a vida, né? Essa que é a questão. E não é fácil, porque muitas vezes a pessoa não percebe, fica na zona de conforto. Eu trabalho bastante esse tópico no livro 2, que é sobre empreendedorismo. E isso eu vejo bastante no consultório, o quanto as pessoas trazem assim, nossa, eu queria sair de amarras de um chefe, então como é que eu posso começar? E eu sinto assim que mesmo começar a ter a ideia do que gostaria de fazer, já é um exercício emocional da pessoa buscar dentro de si o que ela gosta, quem ela é, o que ela faria de diferente. E para mim esse é o diferencial que vai rolar com a inteligência artificial, porque se vamos ter muitos recursos para várias coisas e vão ser substituídas, qual é o diferencial de cada um? Qual a singularidade, qual a impressão digital que cada um pode ter para a sociedade? Uau! Eu acho, mesmo quando as pessoas vendem, né, já está começando, elas já fazem isso há um tempo, né, de vender eu sei fazer isso, e aí vende para empresas, vende, e quanto a gente tem que. O bacana seria fazer isso, que todas as pessoas conseguissem mesmo saber sua impressão digital, seu desejo, sua característica. Mas o que impede isso? A zona de conforto, o não querer batalhar, o querer. Eu sinto que, assim, por um lado, o ser humano quer que alguém fale o que eu devo fazer, como eu devo seguir. Mas aí se alguém fala, não quero fazer o que o outro está mandando, não quero chefe, não quero pai. Mas quando acaba isso, muitos entram em depressão. Olha, impressionante. Eu tenho a impressão que, às vezes, as pessoas que não estão se explorando, né? Porque o aprendizado muitas vezes acontece no momento da dor. Você tem uma dor, aí naquela dor você descobre que você tem força para superar. E isso deveria ser um momento que você registra muito claro na sua mente, em qualquer outro ponto de inflexão, de dor, de dificuldade, você olhar para trás, né, como você falou, ter um caderninho, olhar para trás e falar, puxa, eu superei aquele momento, por que eu não vou superar isso também? Sim. Né? Afinal de contas, estamos aqui na Terra, Deus nos colocou aqui para aprender, e aqui ele diz, terás tormentos, né? E assim você vai crescer e se iluminar, né? Então, quando a gente está conectado com Deus, e a gente entende que até o que vem de ruim é para o nosso melhor, porque você não foi por aqui, mas de repente por aqui tem uma outra saída, uma solução melhor, uma outra oportunidade, um aprendizado. E toda vez que a gente passa por uma dor, se a gente colocar isso como um aprendizado, doutora, a gente não se fortalece? Não, com certeza. Só retornando um pouquinho, volto assim. Freud explica que a gente se constitui pela identificação com o outro. A gente só anda de forma ereta porque a gente vê o outro, a gente come com talheres porque a gente está sendo educado, então, o jeito de ser, de falar, o quanto a gente vai pela identificação. Depois, e mesmo por isso que muitos falam que na adolescência, as crianças, né, os adolescentes ficam, porque eles querem descobrir o seu próprio caminho, o seu próprio jeito, e aí já começam esses desafios da pessoa, a singularidade da pessoa, como ela tem e tal. Agora, a gente está numa sociedade que eu sinto assim, entre as satisfações imediatas. Então, tem uma dorzinha ali, ao invés de, como a Cleo está falando, de como é que eu vou, vai sair o melhor de mim, como eu vou criar, como eu vou construir para ultrapassar esse desafio, muitos vão, assim, pelas substâncias, drogas, álcool e mesmo cigarros, né, assim, e vão lá, mesmo a identificação de, vou fazer igual ao meu pai, eu vou pedir para que outros façam para mim, então seguir aquele, e por isso, assim, tem muitas dificuldades após a faculdade, sabe? Essa coisa assim porque antes da faculdade tem ali um caminho certinho, né? Passa de um ano para outro, não sei o quê. Depois a gente tem que se reinventar, a gente precisa enfrentar os desafios, cada um seu, Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie
Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Antigamente, assim, o motoboy, sei lá, não é, saía assim, por, não sei o valor exato, mas que seja por o salário mínimo e eu vou trabalhar. Aí a pessoa crescia dentro da empresa. Se hoje os pais falam, por esse valor não vale a pena, olha aqui, você tem mais coisas para você, fica uma vida muito confortável e a pessoa nunca deslancha, não enfrenta os desafios, não começa. E aí se vem um desafio maior, aí afunda e os outros que precisam fazer é um dilema atual, sim, e que a gente sabe. Doutora, você acha que está aumentando o nível de depressão no Brasil? A gente teve um momento em que as pessoas brincavam na rua, as pessoas iam, né, interagir com o vizinho, às vezes levavam a bronca do vizinho, e aí entendia que tinha que voltar lá e falar com ele de novo, né? E aí a pessoa ia se moldando à sociedade e tudo mais. Hoje em dia as pessoas ficam mais, né, resguardada nos seus quartos, no seu conforto, com tudo que ela precisa, criando um universo que ela entende que para ela é bom, mas na hora que ela tem que ir para o local de trabalho, antes a gente ia trabalhar mais cedo, né, 14 anos a gente já estava trabalhando. Hoje em dia o pessoal vai trabalhar depois dos 18 anos. Aí, você acha que isso tudo está interferindo na saúde mental das pessoas? Sim, com certeza. E aí é meu livro 3, A Dor de Existir, e nele eu dou mais de 10 argumentos de como, do que está acontecendo, e um deles é a dificuldade com a frustração, não é? Assim, então que mesmo que as crianças comecem ali nos jogos, tirar uma nota e enfrentar as situações, não é? Depois eu sinto assim as dores do crescimento, vários crescem, nossa, isso é difícil, tudo fica muito doído e são pontos que precisamos enfrentar, não é assim? E eu sinto assim, toda a lógica da psicanálise é assim. O sujeito é singular e ele precisa ir atrás do seu desejo próprio. Se eu fico em satisfações imediatas, joguinho, eu vou fazer o que a mamãe falou, eu vou e desvirtua do seu desejo, do seu projeto de vida, vem a depressão, entende? Porque a gente fica meio como um fantoche, um zumbi por aí. E Outro envolve o seu propósito de vida, no seu potencial, ele não entende para que ele veio ao mundo, a missão. Exatamente, entende? Então, e aí assim, e o que rola? De novo, essa massificação, ou mesmo ficar olhando o que o outro tem. Então, eu sinto assim, o quanto mais, e você falou ali do Covid, eu sinto assim, o que eu mais falava no Covid é assim, imagine uma linha, uma corda bamba e você para assim, a pessoa que faz a corda bamba, eu já fui de circo, falo isso no volume 2, já fui de circo. Então, a criatividade lá e tal. E assim, a corda bamba é assim, você olha para um ponto, coloca os braços para, assim, se equilibrar e olha para o seu ponto, para o seu caminho, para o seu desejo, para o seu projeto. Se a gente fica olhando para baixo, cai. E eu sinto que isso a sociedade anda fazendo muito, sabe? Esse olhar para baixo E assim, quem anda de bicicleta sabe isso, quem anda a cavalo sabe isso, sabe? Essa discussão de que a gente tem que. Qual é o nosso objetivo? E as pessoas se perdem muito por. Né? O fulano está fazendo, o outro já conseguiu, a outra pessoa se. Aquilo lá dá mais dinheiro. Mas é o seu projeto? É o que você quer fazer da vida?
Se é alguém conhecer o seu potencial, a sua estrutura está direcionada para isso, você está aproveitando o melhor que você tem ou você está só olhando para o outro? Isso, exatamente. Então é aí que muitos perdem energia psíquica, vai e ficam ali na inveja, acham que o outro consegue, não valorizam o seu potencial e se perdem muito. E aí a depressão é certeira, sabe? Assim, então este ponto, não é? E aí assim no livro discuto lá vários recursos de como a pessoa volta para o seu caminho, sabe? Assim, não se perder em bobagem. Esse é o livro 3. Deixa eu pegar esse livro 3 aqui, gente. Olha, não perca a oportunidade de conhecer Fabiana Ratti. Esse aqui é o livro 3 dela. E aí, a gente sente uma sequência que tem que ler todos para poder chegar no quarto, ou cada um, ele é um universo em si, né? Então, ó, isso eu também aprendi escrevendo, que é assim, não é uma série, porque série começa 1, 2, 3, não. Certo. É uma coleção. Coleção, você pode começar por qualquer parte, não é uma sequência igual série de TV. Certo. Mas ao escrever eu vou fazendo relação com um ou com o outro. No primeiro, eu apresento Isso aqui. de empresas, sobre empresas. Eu apresento o aparelho psíquico para Freud e Lacan, dou as bases, falo das pulsões, como, sabe, porque a gente sabe o sangue que circula nas veias para o coração, o ar que a gente respira, mas para o nosso aparelho psíquico funcionar, a gente tem as pulsões, o investimento psíquico. Freud chamou de libido. Muitas pessoas usam libido só para a questão sexual, mas para a psicanálise não é. Eu preciso de libido para sair daqui e andar 2 quarteirões. Se eu não tiver, hoje eu não vou atravessar a rua, sabe? Assim, precisa de energia psíquica. A questão é energia psíquica. E aqui eu explico tudo isso e vou explicando as relações políticas e sociais nos relacionamentos em empresa, entende? Assim, mas se quiser começar já pelo 3, pela questão da dor de... Esse é o 3. E 3 é a dor de existir, impressionante. Ansiedade, Ansiedade, depressão, isso aqui é para adulto, para pessoas que estão na empresa. A empresa pode comprar para os seus funcionários, né? Para eles, atendendo NR1, para que as pessoas se entendam melhor, procurem melhores caminhos, porque não quer dizer que ela não tenha ferramentas internas, ela só precisa descobrir isso, né, doutora? Então, olha, eu falar aqui que assim, eu ouvi muito no consultório, ouço ainda assim, o quanto os funcionários, né, atendendo pessoas de vários escalões da empresa, o quanto muitas vezes os funcionários têm ideias brilhantes, têm vontade de agir na empresa, mas já vi diversas empresas que não dão ouvido ou não abrem espaço e colocam eles para fazer umas tarefas maquinal, assim, muito mecânicas, isso. E aí perdem o talento, o potencial, que eu acho que pode levar milhões para a empresa. E tá totalmente direcionado. E aí o que acontece? A pessoa não usando o potencial dela entra em depressão, a empresa ainda precisa pagar, ficar lá sem o funcionário, entra na caixa, sei lá, sabe, N coisas que poderia ser ouvida muito antes, entende? Esse é o livro 3? Esse é o 2. O 2. Sobre empreendedorismo. Eu falo como ser empreendedor mesmo dentro da empresa, não é? Isso aí é empreender no CNPJ alheio, porque isso é exercício para a sua vida. Se você empreende no CNPJ alheio, quando chegar a sua hora, você já está meio passo, né? Meio passo, gente, porque empreender no Brasil é um desafio de todos os dias. Mas aí você já vai ter aí um exercício que você pratica, que nem você falou, né? São coisas que você conhece, você consegue ter identidade e continuar a fazer. Então, no Sebrae, não é? O Sebrae que cuida de empreendedorismo. Então, a gente vê lá várias estatísticas de empresas que não conseguem ali alcançar, porque no Brasil é realmente um desafio. Entretanto, eu vejo que assim, esses recursos aqui de saúde mental, porque eu tenho certeza que nas estatísticas entraram questões emocionais, entraram assim, depressão no meio do processo, briga de família e a pessoa desistiu. Não façam isso, vamos cuidar do emocional para empreender, e muitas vezes o emocional, o inconsciente, ele é como se assim, aqui tivéssemos
temos um olho racional e outro olho emocional. E às vezes o emocional, ai, não vi o imposto para pagar. E aí ele aumenta e aí leva a pessoa à falência. Um exemplo bem simples, sabe? Mas que se a gente trabalhou o emocional, a gente enfrenta o imposto, vai parcelando, aguenta ver coisas difíceis e não só sobra no comercial. E muitas vezes o empreendedorismo tem o sonho da pessoa, não é? Aquela iniciativa, a pessoa foi lá com todo amor e aí se perdeu. E eu tenho certeza que as estatísticas têm muito do emocional, que se for cuidado, a gente ultrapassa e faz o Brasil crescer. Uau! E realmente diz que quando todo empreendedor já quebrou mais de uma vez, né? E aí você tem que ter a maturidade emocional para passar por esse momento, porque como todo mundo passou, né? Assim como você tem que olhar o seu potencial em momentos de dor, você também tem que olhar o que o universo está passando, como que as pessoas estão lidando com as dificuldades, porque às vezes a sua dor, ela é reflexo de uma sociedade. E aí você tem que entender que a sua parcela de responsabilidade nisso, ela tem uma proporção que você precisa dar desconto para você. Se você tem uma sociedade onde 80% da população está endividada, não adianta você se matar por causa disso, porque você está no processo. Você tem que buscar a doutora Fabiana Ratti para você entender que realmente você precisa dar um desconto para você, continuar insistindo, não deixar de ser um empreendedor, não deixar de fazer amor, de dormir à noite por conta de um probleminha que já afetou todas as pessoas, né? Então, e que se a pessoa trata, se cuida, reflete, então eu sinto que não são só questões intelectuais que a pessoa não conseguiu entender, não conhecia de empresa. Se a pessoa tem a calma, tem a maturidade, ela consegue mexer. E aqui, ó, chegamos no 4º volume, que é amor e os conflitos de relacionamento. E aí eu entro de novo no que a Cléo trouxe sobre enfrentar dores. E assim, eu conto o quanto assim eu tive dificuldade com a minha filha ali lá nos 7, 8 anos, assim, sabe? Ela estava lá com dificuldade com notas e aí dificuldades de relacionamento. E aí bateu assim um narcisismo, assim, no sentido assim de como minha filha, eu que sou tão ótima, eu que já trabalho com isso, meu marido também e tal, que trabalha nesse ramo. E aí eu sinto assim essa questão de, na dor, a gente ter humildade, a gente se traçar mais, a gente se abrir mais ainda para o diálogo em família. E eu sinto que eu tenho agradecimento por esse episódio ali com a minha filha que me fez crescer, me tratar ainda mais, não é? A minha família avançou em vários pontos que a gente olhou, a gente cuidou e não deixou que isso explodisse na adolescência. Agora, na adolescência, ela está bem, ela está radiante, não precisamos, sabe? Porque muitas vezes a pessoa vai, bobagem, é uma fase, deixa, ela vai conseguindo, não mexe direito, não cuida ali. E aí, o que acontece explode em drogadição, muitos adolescentes estão cortando a própria pele para lidar com a ansiedade. Gente, é muito, muito sério, tem que ver antes. Para ter chegado nisso, é porque já sofreu muito antes, e muitas vezes a gente fica nisso de que é bobagem, que é simples, que vai passar. E se a gente não faz, né, no intelecto a gente vai investindo, na saúde, a gente tem que cuidar do emocional para não acontecer isso. E quanto mais a gente aproveita o sintoma, é uma oportunidade, né, a doença, a dor, como disse a Cléo, para a gente se debruçar e descobrir mais sobre nós mesmos, para a gente se aproximar como família, para a gente crescer. E estão aqui os volumes do Café com Freud e Lacan para você utilizar esses recursos, crescer, aprender e buscar os seus próprios crescimentos, não é isso? É isso, que maravilha. Então, muitos aprendizados, né? Porque quando você está no momento de dor, se você buscar fé é uma coisa que tem a ver com esperança, com a renovação, né? Sua ligação pode ser com o Deus que você entender que é Deus, com o universo,
Que não tem nada a ver com religião, tem a ver com você e a sua conexão com algo maior. Então, buscar a fé, você também procurar olhar para você, todas as conquistas que você já teve, né, doutora? As conquistas, isso vai te fortalecer para as próximas etapas. Olhar o universo, né? O que está acontecendo no mundo e onde eu estou inserida, e o quanto que isso está interferindo no meu desempenho pessoal, para você não achar que você não está dando certo, que é só você, é todo mundo. E o quanto que o outro conseguiu e você não, mas o seu projeto é seu. Olha o seu projeto com carinho, com amor, que Deus vai arrumar um jeito disso ser algo muito especial também, mas você tem que ser o primeiro a investir nisso, não é verdade? Isso, e as conexões com o emocional. Em um mundo que clama por responsabilidade e inovação, nasce uma coletânea única, mostrando que o ESG não é apenas um conceito, é o caminho para o futuro. Neste livro, líderes e empreendedores compartilham soluções para os desafios do nosso tempo, como energia, água, reciclagem, inclusão social e muito mais. Faça parte dessa história e garanta seu capítulo na coletânea de práticas ESG da Linkando Negócios. Eu soube de um ator americano essa semana, esqueci o nome dele, mas que ele descobriu que estava com um câncer no cérebro por um sonho que ele teve. Uau. Olha que sério! E a gente está numa sociedade muito racionalista, muito materialista, que fala assim, sonho, bobagem, não penso. Insight, não, eu tive um feeling, mas bobagem. Tudo a gente vai descartando. E é uma parte nossa. E olha só, assim, essa sensibilidade dele colocou, anunciou para ele e ele ouviu. Esse que é o ponto, porque se a gente provavelmente o seu aparelho psíquico está dando várias dicas, assim, e a nossa sociedade está descartando, joga no lixo, tudo bobagem. Então, esse é um dos trabalhos, sim, aqui do Café com Freud e Lacan, para que a gente, assim, preste atenção na gente mesmo, se escute, se ouça. Muitos falam assim, eu fui na festa, foi horrível, não sei o que, não. Mas você não tinha falado que não queria, que não estava se sentindo confortável de ir naquele lugar, naquela situação? Mas eu tinha que ir, eu achei que... E aí a pessoa se exige algumas coisas que tem uma sabedoria, não é assim? Lacan faz a distinção entre conhecimento e sabedoria. Então, o conhecimento são os estudos e tal, e a sabedoria é essa, na diferença para ele, né? Assim, mas assim, da gente se ler, a gente ter acesso ao nosso emocional, a gente um feeling, uma sensação, um sonho, a gente não descartar. Esta é a ideia. Doutora, quero fazer uma pergunta para a senhora. É verdade que a pessoa que tem algum problema e vai para o álcool, ela melhora ou piora? As substâncias todas são um perigo, não é? Porque é a solução imediata, não pensar, não fazer e tal. Mas elas bebem uma cachaça. Eu não bebo. Então, a longo prazo é um perigo, porque aí a pessoa arruma dois problemas, não é? Porque já tem o problema que estava, né? Já tinha, e depois ainda arruma o vício, não é? Problemas que ocorrem no organismo mesmo. Mas se a gente for fazer uma leitura que qualquer problema que tem na vida dela é para ela melhorar e ela tem que buscar ferramentas internas, se ela tiver alguma substância no meio do caminho, ela não vai se acessar. Isso, não vai. Muitos falam que dá um barato e aí eu reconecto e tal, mas assim, eles são efêmeros, fugazes, bem diferente de realmente uma conexão consigo próprio da pessoa. E o que acontece que eu vejo no consultório? Muitos estão indo, aí ficam, adoram, vão se divertindo, mas chegam no divã e falam, sinto um vazio profundo, um vazio de alma, porque não está ficando perto dos amores que gostaria, fica várias transas, vários momentos prazerosos, mas não com uma pessoa que gosta, não num trabalho que gosta, não quer nem pensar em segunda-feira, porque já é desgastante, é triste. Então, e é assim que a pessoa vai se distanciando de si próprio. Uau! Gente, agora eu quero que a doutora fale desse livro que ela está lançando,
que eu quero muito ler, tô já ansiosa para ler esse livro. Então, esse foi o mais difícil, levei mais tempo, porque, tudo é polêmico. Se você escreve isso, assim, não, discordo, porque tá sendo moralista, tá sendo não sei quem entende, assim, no relacionamento. Mas eu quero fazer uma pergunta. É verdade que o Freud dizia que se pelo menos a mãe não gosta da pessoa, ela desenvolve os maus tratos com o padrão de amor? Então, assim, o que eu posso falar é que Freud fala o quanto o desejo materno, o desejo, assim, um desejo genuíno por aquela criança é fundamental para construir o aparelho psíquico mesmo, a noção de corpo, de defesa pessoal, de amor por si próprio. Assim, Lacan fez alguns avanços de, assim, porque a clínica vai mostrando que, assim, às vezes a mãe não é tão assim, mas teve um pai que teve esse amor, teve uma avó que criou e que teve, assim, então não é tão assim, ipsis literis hoje em dia, sabe, assim, ser isso, aquilo. Lacan é mais, e que é o que eu vejo no consultório, de assim, cada um responde de uma forma. Às vezes até o desamor fez a pessoa correr nos 30, foi lá, atravessou e conseguiu coisas que uma pessoa, às vezes, mimada não consegue, entende? Né? Agora, que o amor é fundamental para a construção do emocional, do aparelho psicoemocional, da noção de corpo que o sujeito tem, do amor que ele vai desenvolver tanto pelos laços afetivos depois, quanto pela vida profissional, quanto pela própria pessoa, assim, é fundamental, não é? Assim, tanto que a gente está com medo aí do que vem com a inteligência artificial, de deixar as pessoas, cada um, cada vez mais nos seus computadores, cada vez mais no seu, vai ter, não é, assim, até uma câmera só para si próprio, né, assim, a pessoa fica lá e o amor, né, assim, então, o amor é fundamental, não tem sono, com as pessoas, com amor. E o que, assim como você falou das drogas, o que eu vejo muito no consultório dos mais jovens é também uma relação afetiva muito descartável, né? Tá aqui, mas só o prazer, porque tem muito acesso, né? Tem os aplicativos, então eu posso ficar com outra, posso ser descartável. Mas, de novo, isso, do meu ponto de vista, isso está. Na hora a pessoa fala, é maravilhoso, mas depois vem a depressão, depois vem o gatilho, outros vários sintomas, e muitos. E às vezes até uma doença, né? Um DST. Isso, e muitas vezes a pessoa não conecta uma coisa com a outra. Mas se a gente não tem aqueles laços afetivos, tal, fazem diferença, não é? Então, mas só assim. Eu tomei o máximo de cuidado, porque a psicanálise não é moralista no sentido, ela é ética, no sentido assim, de cada um decide o seu caminho. Mas o que eu trago muito no livro é a discussão, de novo, da responsabilidade. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, vamos que vamos abrir um relacionamento, vamos ficar não sei o que, vamos no trisal, isso, e depois você perde seu marido para aquela outra. E eu nem tinha pensado que isso podia acontecer. Não, nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, esse ponto, sabe, assim, de pensar antes de agir, não ir na moda, a gente não é na moda, não é uma calça, uma blusa que você vai colocar, sabe? São decisões muito importantes. E falo muito que muitas vezes a relação a dois é uma relação trabalhosa, muitas vezes difícil, tem as diferenças ali, mas elas são muito mais resolvidas se forem assim, juntas para dentro. Todos que decidem assim, então vamos ampliar, então vamos para fora, a chance de término é grande também, porque outras oportunidades aparecem. E é sobre tudo isso que trata o seu quarto livro. Já está nas bancas? Nas bancas, e nós conseguimos ganhar a livraria da Vila, lá abriu as portas para nós, está nas prateleiras, podem ir, ter acesso, é muito, eles viram, né, o valioso conteúdo, estão nos apoiando, não é? Mas em qualquer livraria sobre encomenda encontra também, que tem nas distribuidoras. Amor e Sexualidade, com a doutora Fabiana Ratti. Nós vamos deixar um link aqui para a pessoa comprar direto? Sim, eu tenho fabianaratti.com,
Lá tem a minha apresentação e entra para os 4 livros. Tem um livro também que eu não trouxe, que é de clínica e supervisão, que aí é bem específico para psicólogos e psicanalistas, para o atendimento clínico. Tem lá também. Que maravilha! Doutora, onde a senhora atende? Atendo em Pinheiros, mas né, na Cônego Eugênio Leite, em Pinheiros, em São Paulo, mas online, não é assim? A gente está online. Atende o mundo todo. Isso, o mundo todo. Pode entrar em contato, Instagram, psicanalista Fabiana Ratti, aí a TTI. DDI. Gente, saúde mental é tudo na sua vida. Se alguém disser alguma coisa de você, pode ser mentira, mas se você disser de você, é verdade. Então procure se tratar com amor, com muito carinho e sempre falar coisas boas, porque você é um filho de Deus e tudo que você decidir para a sua vida vai acontecer, não é isso, doutora? Isso, tem que ter conexão consigo próprio, ouvir os sinais internos. Esse negócio de jogar fora tudo que é interno, emocional, tá levando o pessoal à doença. Não façam isso, respeitem vocês. É isso aí. Agradecendo as imagens da Elo aqui, cria as suas considerações finais. Eu adorei, muito obrigada. Esse incentivo, não é, estimula, não é, que a gente possa falar mais abertamente sobre saúde mental, poder ser ouvida sim, que as pessoas possam ter acesso realmente, que possam ter ouvido, possam fazer realmente uma diferença das pessoas. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Isso aí, gente. Linkando o negócio para você ter a casa mais bonita e você ser mais feliz. Já se inscreve no nosso Instagram, YouTube, Spotify, linkando o negócio, porque tem muita novidade acontecendo para você ficar melhor e ser mais feliz.